Bom dia a todos. Meu nome é Renato Ribeiro. Estamos aqui para começar uma revisão rumo ao Enem. É isso aí, revisão rumo ao Enem. O que nós vamos trabalhar ao longo dessas 8 semanas? Estamos exatamente a 8 semanas do primeiro dia do Enem e a 9 semanas do segundo dia, que no caso me envolve. Não é isso? Nós vamos trabalhar a nossa boa e velha matemática. E vamos trabalhar o quê? Nós vamos fazer uma sequência de aulas direcionadas para te ajudar a revisar os conteúdos mais importantes, os conteúdos mais cobrados no Enem. Legal! Além de trabalhar com esses conteúdos, nós vamos disponibilizar para vocês toda semana uma lista de exercícios de questões do assunto trabalhado aqui com vocês. Listas que vão te fazer revisar esse conteúdo. Lista de questões já cobradas no Enem para você caprichar. E nessa lista você vai ter lá a resolução, o gabarito, uma coisa de alto nível para que você possa, nessas próximas 9 semanas, direcionar o seu estudo e ter aquele alto rendimento, aquele grande empenho, né? É o que está aqui, ó. Bora lá, ó. Determinados rumo ao Enem. Bora que a vaga é nossa. Lógico que eu não poderia deixar de começar com esse primeiro tópico. Matemática comercial, é a famosa financeira. É realmente um conteúdo presente em todos os Enems. Antigamente, nos Enems mais antigos, era 30%, 40% da prova. Hoje, esse conteúdo diminuiu. Nós temos uma banca nova aí, né? Começou ano passado, a VUNESP. Excelente banca de São Paulo, muito forte, gosta de conteúdo, então não dá mais para a gente fazer apenas uma prova interpretativa. Temos que ter aquela base teórica sólida, forte, firme. Então, nós vamos começar a trabalhar um assunto muito cobrado no Enem. Cobra? Sim, bastante. Não tanto quanto antigamente, mas ainda continua sendo um conteúdo com uma quantidade de questões significativas no Enem. Mas não é a parte da matéria muito pesada. Então, estudo nessas 9 semanas tem que ser um estudo inteligente. Do que mais cai para o que menos cai, dentro do que mais cai, para o mais fácil, para o mais difícil. Para que você consiga estar plenamente, totalmente preparado aí para divertir no dia da prova de matemática. Legal? Então, ó, nós vamos trabalhar com razão, proporção, grandezas, regra de 3, porcentagem e juros. Depois que eu acabar a matemática comercial, nós vamos para o segundo tópico, estatística. Terceiro tópico, função. Dá uma destrinchada em função de primeiro e segundo grau. Legal, te deixar bem preparado. É claro que na aula de hoje eu não vou conseguir trabalhar com todos esses conteúdos. Mas como eu te disse, são 9 encontros até o Enem para a gente fazer uma excelente revisão. Revisão teórica, aí você vai lá, clica no link, entra na parte de exercício e manda bala. Legal, o que nós vamos trabalhar hoje? Vamos relembrar os conceitos. Razão. Você lembra a ideia de razão? Você lembra o conceito de razão? Razão nada mais é do que uma comparação. Comparação entre duas grandezas. Então, a gente está trabalhando com uma razão, comparando duas grandezas. Na verdade, eu gosto de brincar que razão é uma fração, mas uma fração que se lê de uma forma diferente. Você não está dividindo dois elementos, você está comparando esses dois elementos. A gente coloca A sobre B, só que a gente lê agora de uma forma diferente. A gente lê A está para B. Essa é a ideia de razão. Comparação entre duas grandezas. Olha que legal. A sua mãe vira e fala para você que hoje ela vai dividir um dinheiro que ela tem no seu bolso, no bolso da sua mãe, entre ela e você, numa razão. Numa razão, por exemplo, de 2 para 3. Se a sua mãe falar que vai dividir um dinheiro entre ela e você na razão de 2 para 3, o que isso significa? Significa que, mantida a ordem dela para você, nessa ordem,
A cada R$ 2 que ela ganhar, você ganha 3. Ou seja, a cada R$ 5 que for distribuído, quem está na relação de cima ganha 2 e quem está na relação de baixo ganha 3. É uma comparação do que ela vai ganhar em relação ao que você vai ganhar. Esse é o conceito de razão. Comparação entre duas grandezas. E não como a gente aprende na fração. Eu tenho um chocolate, dividi em 3 partes, vou comer 2. Eu quero 2/3 desse chocolate. Assim se pensa em fração. Mas como razão, a gente lê de uma forma diferente. A gente lê essa fração como uma comparação entre duas grandezas. Simples assim, sem inventar moda. Então o Enem, ele gosta de trabalhar em cima de 3 razões especiais. Quais são elas? São 3. Primeiro, velocidade média. Essa é uma que a gente trabalha na física. Segundo, densidade demográfica. Essa é uma que a gente trabalha na geografia, densidade demográfica. E a terceira é o que a gente chama de escala. Escala de todas as razões foi a mais recorrente. A que mais caiu no Enem. Simples, fácil. Velocidade média, como é que se calcula isso? É uma comparação, é a distância total de um percurso dividido pelo tempo total gasto. Quando você sai de casa e vai lá fazer a prova do Enem, você não consegue manter a velocidade constante ao longo da trajetória. Você pode ir de skate, bicicleta, a pé, carro, ônibus, não interessa. É impossível manter a velocidade constante. Porém, existe uma velocidade que, se mantida constante ao longo de toda a trajetória, gasta-se o mesmo tempo que você gastou para fazer aquele percurso variável. Ok? Então a gente chama essa velocidade de velocidade média. Então como é que se calcula? Comparando a distância que você tem para percorrer em relação ao tempo percorrido, gasto. Então ela vai ser uma razão comparando distância com tempo. Tanto é que ela é dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Lá na física, os professores de física gostam do macetinho, né? Metros por segundo para virar quilômetros por hora, multiplica por 3,6. E a volta divide. Por que o 3,6? 1 quilômetro são 1.000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. Aí dá essa relação de 3,6. Então essa é uma razão cobrada. Menos, mas cai. Inclusive pode ser cobrada na prova de física. E a densidade demográfica? A geografia trabalha com isso. Quando se tem a comparação densidade demográfica, é nada mais, nada menos do que uma comparação. É você pegar a população, o número de habitantes que você tem, num certo espaço. A população dividido por uma determinada área, espaço ocupado. Então, olha que legal. A mais cobrada, escala. Escala tem sido a mais cobrada. E escala é legal, porque ela trabalha com unidade de medida. Então, toda vez que você pensar na escala, escala é uma razão. E ela é uma razão uma vez que ela compara o tamanho que você colocou de um objeto no papel em relação ao seu tamanho real. Então, a escala é utilizada para quando você quer pegar alguma coisa e representar ela num papel. Mapa se usa muito escala. Agora, qual é o grande cuidado que eu tenho de escala? Quando a gente trabalha em escala, o tamanho no papel e o tamanho real, ele tem que estar obrigatoriamente na mesma unidade de quê? De medida. Para você fazer o quê? Cancelar essa unidade de medida. Não existe unidade de medida para escala. É uma comparação. O tanto que se colocou no papel em relação ao tamanho real. Quando a gente usa escala, a gente representa às vezes pela barrinha por 2 pontos. Vamos dar um exemplo? 1/20. Fiz aqui a escala. Eu fiz o desenho de um avião no papel, utilizando a escala de 1/20. Qual é o significado disso? A cada uma unidade colocada no papel, ela representa 20 unidades reais. Mas qual unidade de medida? A que você quiser.
A cada 1 centímetro colocado no papel, representam 20 centímetros reais. A cada 1 decímetro colocado no papel, representam 20 decímetros reais. É uma comparação entre o tamanho representado no papel em relação ao tamanho real. Por isso que escala é cobrado, porque além de você ter uma razão, você tem que ter o cuidado da transformação da unidade medida. Porque no momento em que você monta a escala, o tamanho no papel tem que estar na mesma unidade de medida do tamanho real. Tranquilo, né? Fácil. São 3 conceitos tranquilos para você aplicar nos nossos exercícios. Legal? Então, para a gente conseguir finalizar a aula legal e você dar conta de fazer os exercícios que estão aí selecionados para você, além do conceito de escala, nós vamos dar uma lembradinha. Em quê? Em proporção. Então, enquanto escala é uma comparação entre 2 razões, quando a gente pensa na nossa boa e velha proporção, o que vem ser a proporção? A proporção nada mais é do que uma comparação entre duas ou mais razões. Então é quando você compara as razões. Lembra que sua mãe te disse que ela tem um dinheiro no bolso que ela vai dividir entre ela e você, respectivamente, na razão de 2 para 3? Tá, legal. Se sua mãe levou 500 reais, quanto você ganhou? Ah, então peraí, Renato. Se a razão era de 2 para 3 e ela levou 500, eu vou ganhar X. E esse X ele é obtido quando você compara essas razões. A gente diz que A está para B, assim como C está para D. Então a gente agora compara 2 ou mais. Eu posso colocar mais razões, mas essa leitura é feita. A está para B. Aí o sinal de igual ele se torna um assim como. A comparação de C está para D. E isso é uma proporção. Comparação entre 2 ou mais razões. E é interessante que essa parte de proporção vocês dominam muito bem. Porque quando a gente pergunta como resolver a proporção, é unânime. O aluno ele responde na hora. O que você pensou? Multiplicar cruzado. Essa é a propriedade fundamental, o famoso produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quando você multiplica cruzado, você tem a montagem da sua proporção. Aí você tem a sua equação, desenvolve e resolve. Agora, o OBS muito importante, hein? É muito importante pensar nisso. Muito importante. Toda vez que você trabalhar com razão ou com proporção, a única coisa que eu tenho que ter um cuidado maior é com a ordem. Cuidado, hein? A razão da sua idade para a minha idade não é igual à razão da minha idade para a sua idade. Quando você troca a ordem da razão, você muda a razão. Então a gente tem que ter um cuidado legal com a questão da ordem dos elementos colocados na razão e na proporção. Legal? Tranquilo? Moleza. Vou fazer um exemplo. Olha que legal esse exemplo. Eu vou fugir das questões que estão aí prontas para vocês, mas eu vou colocar sempre um exercício para a gente abrir os horizontes. Divertindo junto. Determinados. Ok? Bora lá? Conceitualmente, muito tranquilo. Brincamos com razão, brincamos com proporção. Próxima aula, grandezas e regra de 3. Para a gente finalizar na terceira, porcentagem, juros, estatística, função de primeiro grau, função de segundo grau. Essa é a ordem do que mais cai para o que menos cai. Estou trabalhando com a álgebra. Legal? Olha um exercício para a gente poder divertir aqui. Olha que legal. Vamos ver se vocês concordam comigo que a diversão é certa.
A diferença entre a idade de João e Maria, vírgula, respectivamente, é de 5 anos. Ponto. Se a razão entre as suas idades é de 4/5, calcule a idade de Maria. Olha que questão legal. Essa é uma questão de uma banca muito forte em Minas. A Fundep já cobrou esse tipo de questão. A Fundep é uma referência de vestibulares no país. Em Minas Gerais, então, ela é muito forte e é uma questão legal. Sem exagero. Olha o que está trabalhando com razão e proporção. Então, eu vou te dar uma dica. Você está assistindo, dá um pause, pensa, faz o exercício. Eu vou continuar. Nós estamos aqui, então não podemos parar. Mas dê o pause aí, hein? Pense. Fez? Bora comigo, então. Vamos corrigir. A primeira pergunta que eu te faria é a seguinte. Que valor que você encontrou? Positivo ou negativo? Porque se você encontrou um negativo, tem coisa errada aí. Idade não pode ser negativa. Como é que eu encontrei menos alguns anos? O aluno ele tem a tendência de achar o número negativo, aí ele dá uma roubadinha e faz o negativo virar positivo. E vai lá e marca o valor igual ao positivo. Às vezes dá sorte, às vezes não. Mas eu já tenho certeza absoluta que se você achou negativo, tem coisa errada. Qual é a única coisa que você pode ter errado resolvendo exercício de razão e proporção? Foi meu OBS lá. Cuidado, hein? Olha a ordem. Olha que exercício legal. A diferença entre João e Maria é de 5 anos. Respectivamente, João menos Maria, 5 anos. E, disse ele, que a razão entre eles, entre as idades deles, é de 4/5. Olha que legal. Quem é mais velho? Renato, ele não me falou. Claro que ele te falou. E isso é importante na hora de montar a razão. Quem é mais velho? O João. Porque a diferença entre a idade do João e da Maria é de 5 anos, respectivamente. Então, o João tem 5 anos a mais do que a Maria. Então, ele é o mais velho. E era isso que a questão queria de você. Cuidado com a ordem. Quando eu monto uma razão de 4/5, quem é maior? 4 ou 5? 5. Então, na hora de eu montar essa minha proporção, eu tenho que colocar a Maria em cima e o João embaixo. Essa era a única pegadinha da questão. Se você invertesse aqui, acabou a questão. Erramos. Porque a ordem é importante. Então, vou resolver. O João tem 5 mais a Maria. Vou substituir aqui. Então, vai ficar Maria sobre 5 mais Maria é igual a 4/5. Vou aplicar a propriedade fundamental, multiplicar cruzado, ó. 5m vale 20 mais 4m. Achamos Maria, 20 anos. E João, 25 anos. Ah, Renato, mas eu achei menos 20. Uai, tá errado? Pode ter certeza que se você não chegou nesses valores, porque você fez João sobre Maria. É comum. J menos M, J sobre M. Mas não foi isso que o exercício quis. Ele queria que você tivesse cuidado com a ordem. Tranquilíssimo, deu para divertir e assim vai ser o nosso rumo até o Enem. Encontros de revisão, nós vamos fazer revisões de conteúdos. Sempre um exercíciozinho aqui para a gente divertir junto e abre lá, clica aí e abre as questões. O que você tem de dever de casa para a próxima aula. Legal? Vamos junto. Rumo ao Enem. Determinados. Sempre. Valeu! Grande abraço.